Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meu quarto ano maravilhoso! Hoje é dia 5 de novembro, quinta-feira, aula de português. Preparado? Vamos começar a nossa aula? Então vamos lá. Abre aí, por favor, na página 139. Lembra-se disso? A Voz da Criança Podcast. Você votou. E nós fizemos a contagem, claro. E olha, sabe qual foi o tema escolhido pela maioria? Hum? Quais eram os temas? Profissões do futuro, qualidade de vida no século XXI, oceanos e seus mistérios, respeito ao próximo. Todos temas bem bacanas. Lembrando que não há assunto desinteressante, há sim pessoas desinteressadas. Não é o nosso caso. Muito bem. E aí, tem um palpite? Sabe qual foi o tema vencedor? O tema vencedor, profissões do futuro. Gente, que tema bacana, que tema legal. Profissões do futuro. Vocês sabiam, né, que muitas profissões do futuro ainda não existem? Mas algumas qualidades, enfim, algumas habilidades da pessoa levarão aí muito em conta para essas profissões. Responsabilidade, iniciativa, ou seja, existem aí qualidades que a gente precisa desenvolver agora, para quando chegar lá, mandar bem, ok? Muito bem, profissões do futuro foi o nosso tema, o tema escolhido por vocês. Bom, é isso então, certo? O que nós vamos fazer, professora? Tinha que fazer uma pesquisa, lembra-se disso? Está aqui, a pesquisa já está aqui. Você vai fazer esta cópia nas páginas 140 e 141. Meus amores, não se esqueçam de fazer os parágrafos. Vamos lá então? Primeiro eu vou ler, depois você volta aqui, você pausa a aula e manda ver. Aponte o lápis, capriche na letra, porque com certeza você já é um aluno maravilhoso agora, no presente, que dirá um profissional no futuro, hein? Então vamos lá, ó. As mudanças aceleradas na tecnologia estão transformando oportunidades de carreira e mudando o cenário econômico. O que isso quer dizer, gente? A tecnologia avançando, avançando, está mudando tudo, né? Olha só a tecnologia. Se a gente não tivesse desenvolvido a tecnologia até hoje, como que estaríamos com as aulas? Não teria como dar aulas remotas, por exemplo, né? Gente, a tecnologia avança a passos largos e, com isso, vai mudando todo o cenário econômico. Crianças que estão ingressando no ensino fundamental, quando forem adultas, estarão em papéis e carreiras que ainda não existem. Não existe? Puxa vida, hein? Professora, mas terão profissões de hoje que existirão no futuro? Terão. Algumas profissões, elas são estruturais, né? Médico, professor, mas talvez não seja bem como a gente imagina, né? Que será, vai ter algumas mudanças com certeza. Em 2020, especialistas propõem que o mercado de trabalho exija tanto funções computacionais e matemáticas, como trabalhos empresariais, financeiros e o domínio da língua inglesa, que é essencial. Então, olha aqui, né? Tem que entender de informática, não é joguinho só, não, é entender, usar a ferramenta para trabalho, usar a ferramenta para estudo. Vou te dar um exemplo: você sempre usou o tablet, o celular, mas para brincar. Hoje você está usando para estudar, né? Então, olha só, vai ter que entender disso, de matemática, de línguas, né? E olha, a língua inglesa, ela vai se configurando como uma língua universal e necessária em qualquer profissão. Vai aí estudando inglês, ok? E a nossa língua nativa, claro, o português, tem que saber falar e escrever bem. O mercado de trabalho, desculpa, está mudando e ele se impõe
ao exigir um novo perfil de profissional, aquele que está em constante aprendizado. Acabou aquela história de se formar e não estudar mais, tem que estudar sempre. Então já vai adquirindo esse gosto, o bom gosto e o bom hábito de estudar sempre. Então aqui está falando isso, ó. O mercado de trabalho está mudando e ele se impõe ao exigir um novo perfil de profissional, aquele que está em constante aprendizado. Esqueça o tempo em que ser especialista em uma única área da sua formação era o suficiente. Hoje, em um mercado em frequente mudança, o profissional disputado pelas empresas é o que tem uma variedade de conhecimentos. Então vai aprendendo, seja autodidata. Leia, meus amores, leiam muito, ok? Vá aprendendo sobre tudo. Crianças já são naturalmente curiosas e habilidosas, isso é uma verdade. Pena que, com o tempo, elas vão perdendo essa criatividade, essa curiosidade. Não pode. Faça com que ela permaneça aí, para você entrar na fase adulta sendo curioso, criativo. Crianças já são naturalmente curiosas e habilidosas. Devemos despertar o interesse delas com tarefas completamente novas, estimulando-as com desafios, unindo o entusiasmo com a oportunidade de fazer algo novo e assim descobrindo novas aptidões. Realizar aulas remotas. Olha que legal aqui, hein? Realizar aulas remotas ajudam nesse processo, pois as crianças conseguem um maior aproveitamento do tempo e do conteúdo, mais flexibilidade, autonomia, qualidade na absorção do conhecimento, mais responsabilidade e estímulo para que aprendam a ter novas iniciativas. E aí, você está se preparando para o futuro? Legal esse tema, né? Olha, só aqui fazendo um gancho com a aula remota, o profissional do futuro, ele não pode ser vigiado, ele tem que fazer as coisas sem que as pessoas o vigiem. E como que aparece o trabalho? O resultado do trabalho aparece. Então, para você trabalhar sem ser vigiado, sabe aquela coisa, eu só vou fazer lição porque a mãe mandou, eu só faço isso porque vale nota. Não, não faça assim. Faça bem feito sempre, porque o nome disso é responsabilidade e tenha iniciativa para fazer as coisas boas. Meus amores, preparem-se, porque o futuro não está tão longe quanto você imagina. Meus amores, então, o que você vai fazer aqui? A cópia. Opa, já fui além? Você vai fazer a cópia Profissões do Futuro, certo? Então, você vai usar as páginas aí 140, 141 para você escrever isso. Este material é o material do podcast. E como que será esse podcast? O podcast vai ser assim, bem legal. Fizemos aqui algumas adaptações, certo? Então vamos lá. Página 152. Coloque a data aí, meu querido, minha querida. É hora de organizar a timeline. O que é a timeline? O roteiro da discussão e providenciar as ferramentas para o podcast. A voz da criança, o texto que dará suporte à sua produção, foi realizado nas páginas que eu acabei de falar para você. Como será o podcast? Olha, num primeiro momento, quem vai fazer esse podcast são três professores: eu, a professora Silmara e o teacher Igor. Nunca fizemos um podcast, mas na próxima aula do dia 19, ou seja, não amanhã, nós vamos divulgar então o nosso podcast. Você vai poder fazer um? Claro que vai, mas primeiro você vai ver então o nosso podcast. Então, vamos preencher aqui pensando neste podcast que faremos eu, a professora Silmara e o teacher Igor. Então, vamos lá. Qual será o título do podcast? Onde ele será realizado? Quem fará a apresentação inicial do tema? Como os participantes se apresentarão no início? Quais serão as perguntas debatidas durante o podcast? Lembrando que você também, se quiser, você vai poder fazer no final aqui um podcast, tá bom? Mas olha lá, vamos então juntos escrever aqui a nossa
timeline, o nosso roteiro, baseado nesse podcast que eu acabei de te contar, combinado? Então, olha lá. Número 1, apresentação inicial. Bom, profissões do futuro, né? Apresentação inicial do tema e dos participantes. 2, olha só, né? Onde será realizado? As aulas remotas, já até adiantei a data, dia 19, quinta-feira que vem. Quem fará a apresentação inicial do tema? O teacher Igor. Muito bem, como os participantes se apresentarão, falando seus nomes e funções. 5, quais serão as perguntas? São algumas, né? Mas não cabem nesse espaço. Então, vamos colocar a pergunta central, tá? Aplicativo, opa, 4, falando os nomes. 5, quais serão as perguntas debatidas durante o podcast? Veja bem, no aplicativo de gravação do celular, eu troquei aqui, meus amores. Só um minutinho, peraí, vamos organizar isso aqui, ó. Este aqui, a gente vai tirar e vai colocar este aqui, certo? Isso. E este a gente vai colocar aqui, tudo bem? Então, vamos voltar aqui, certo? Então, vamos lá. 5. Quais serão as perguntas debatidas durante o podcast? Quais serão as habilidades exigidas para o profissional do futuro? Essa é a pergunta central, tá bom? Vamos lá, tem mais perguntas. Qual a duração do programa? Aproximadamente aí 10 minutinhos. Em caso de gravação do diálogo, das vozes, qual ferramenta será utilizada? Gente, a gente vai usar o celular, certo? Muitos recursos hoje em dia dá para usar o celular. Muito bem. Vamos, se precisar, pause aqui para você fazer então, né? Preencher aqui o nosso roteiro e já vá para a página seguinte. Na página seguinte, a gente completa aqui, ó, data, dia 19, ele vai aparecer na nossa aula. O título, Profissões do Futuro. Público-alvo, a quem se destina? As crianças e adolescentes. Esse é o público-alvo, tá bom? Duração, aproximadamente 10 minutos. Muito bem, o espaço abaixo é destinado para suas anotações finais, aquelas que são indispensáveis para garantir o sucesso do podcast. Então vamos lá. O que escreveremos aqui, meus amores? O público-alvo do podcast serão as crianças. O objetivo será alertá-las para que se preparem para o futuro mercado de trabalho. Terá duração aproximada de 10 minutos e será disponibilizado através das mídias sociais, no caso, nossa aula, ok? Pro, eu posso fazer um podcast? Pode sim. Primeiro você vai ver como que a gente fez, as etapas desse, e se você quiser fazer um podcast, você pode escolher um assunto e mandar para mim no nanimarcias, ok? @gmail.com. Eu vou adorar ouvir o seu podcast. Primeiro, a gente está estudando aqui a estrutura, a organização de um podcast. Depois você pode escolher um tema e fazer o seu podcast. Vou adorar ouvi-lo, ok? Muito bem, então, meus amores, vou para a lição de casa. Depois você volta lá para a cópia do texto Profissões do Futuro, ok? Na lição de casa, nós temos aqui, né, 2 lições hoje, tá? A lição de casa 9 e a 10. Então, na lição de casa 9, o jornal também traz notícias surpreendentes, como esta que você vai ler agora. Complete o texto escolhendo o verbo adequadamente flexionado nos parênteses. Então, você vai preencher as lacunas, sabe? Lacuna Matata é tão bom. Por que você fala que não é a música Lacuna Matata? Bom, você vai então preencher as lacunas, certo? Tá lá, bateu ou bateram? Um grupo de 1.069 robôs. Será que é bateu? Será que é bateram?
Pensa aí, escreve bem bonitinho. Você vai ler então e vai escolhendo aqui o verbo adequado, ok? Muito bem. Leia o texto a seguir, publicado em um jornal feito especialmente para crianças. Você vai ler e vai completar o quadro aqui abaixo. Escreva um fato e depois opinião. Lembrando que fato é diferente de opinião, certo? O fato ele mostra um dado ali e a sua opinião é o que você pensa sobre aquilo, certo? Então, escreva um fato apresentado no texto, ou seja, uma informação baseada na realidade, e do ladinho a sua opinião, certo? Ó, sobre a ideia de se adotar uma praça ou parque. Combinado? Muito bem. E a lição de casa 10, professora? Ah, extra, notícias do mundo animal. A primeira notícia, gente, olha que interessante, ela tem um parágrafo intruso. E você vai ter que descobrir qual é o parágrafo. Ele não tem nada a ver com a notícia. Ele foi colocado aí de propósito, é de outra notícia. Você vai ver qual é e vai pintá-lo de vermelho. Preste bastante atenção para você achar qual é o parágrafo intruso. Bom, nessa notícia também há um depoimento, indicado entre aspas, de quem é esse depoimento, essa fala, qual a profissão dessa pessoa, é só você ler a notícia. E depois, veja só que notícia interessante. Será que é amor? Gente, no lago de Münster, na Alemanha, a cisne Petra virou notícia porque sempre nadava ao lado de um pedalinho em formato de cisne. Será que é amor, pessoal? Todo mundo pensou que ela tinha se apaixonado pelo barquinho. Só que aqui já tem a explicação, tá bom? Aí você vai ler, ó, qual dos textos abaixo corresponde à explicação do caso, assinale com um X. Bom, e o exercício 3 na manchete e no lead abaixo, há verbos que não foram flexionados corretamente. Faça a correção no próprio texto. Meus amores, é isso então. Nossa aula, você vai fazer a cópia do texto, tá bom? Depois você faça aí com muito amor e carinho as lições de casa. Um beijo grande para vocês. Primeiro veja aí como a gente vai fazer o nosso podcast e depois faça um podcast. Não, você não será obrigado, mas se você quiser fazer um podcast, escolha um assunto, estude esse assunto, faça, mande para mim, ok? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo grande, gente. Tchau.